Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dev em Dobro. Uhul. Hoje é o episódio de número 2 e a gente está aqui nesses podcasts, né? São um formato mais descontraído. A gente conversa, né? A gente bate um papo, o Beto e eu, sobre a área de tecnologia, sobre carreira, enfim, tudo que tem a ver com a nossa área, que a gente ama muito. E a gente quer que vocês também amem, né? Então a gente vai falar sobre coisas, geralmente coisas para alertar e coisas boas da área. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem polêmico. Todo mundo conhece, né, quem trabalha na área de desenvolvimento, o burnout. Mas antes da gente entrar no assunto, a gente queria agradecer todos os feedbacks do episódio de número 1, que a gente falou lá de vagas arrombadas. Então o pessoal curtiu muito, né, e a gente também gostou muito de fazer. Então se tu ainda não assistiu o episódio 1, assiste lá, tá no Spotify, tá no YouTube. Nos segue lá no Spotify, é muito importante porque tu vai ser notificado quando a gente postar podcasts novos, né? A gente tá postando toda semana. E se tu tá vendo no YouTube, já deixa teu likezão aí e se inscreve no nosso canal, beleza? Então, o Cadu falou um pouco de burnout, né? E acho que a gente pode usar um outro termo que é um termo em português, né? Que acho que fica mais fácil de entender o que é o burnout. Talvez muita gente não saiba, né, o que é isso. Então, é a síndrome do esgotamento profissional. Então, é basicamente isso, né? Acho que o nome é bem literal. É quando a pessoa já está se sentindo esgotada profissionalmente, né? Chega num ponto onde ela não aguenta mais trabalhar, talvez, né? Então, a gente vai falar um pouco por que isso acontece, né? Quais são os casos de burnout, falar um pouco da nossa experiência também com burnout, que a gente já teve um pouco, né? Mas a gente nunca chegou num extremo, né? Acho que chegar no burnout mesmo, assim, mas não. Já chegou perto. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E outra coisa, né? A gente vai falar, apesar do nome ser síndrome do esgotamento profissional, a gente vai falar também sobre se isso pode ou não afetar pessoas que estão começando a estudar na área de programação, né? O podcast aqui ele é bem focado no pessoal que está iniciando. Então, muita gente pode pensar, tá, mas burnout é só quando eu for lá começar a trabalhar. E não é assim necessariamente, tá? A gente vai te falar algumas coisas que tu pode evitar para que tu não tenha um burnout no futuro. E estudando, tu também pode ter um burnout. Então, também tem que ficar ligado e ligada nisso. Eu acho que vamos falar um pouco então, né, o que é o burnout, para quem não conhece, essa síndrome que tem crescido muito ultimamente, né, e acho que isso tem um pouco a ver com como o mundo também funciona, né, o mundo está muito rápido, as coisas têm que ser feitas muito rápida, né, acho que isso atrapalha bastante, então atrapalha muito quem tá estudando também, né, quem está começando na programação. Porque eu acho que esse negócio do burnout já é uma coisa que já começa muito antes de tu começar a trabalhar. Na tua vida, nos teus estudos. Quem faz faculdade sabe, né? Que é difícil fazer uma faculdade, muitas vezes conciliar isso com estudo, com família, com relacionamento. Então, só isso já gera uma pressão, né? Tem muitos estudantes que sofrem de burnout, né? Tem burnout, tem crises, e crise de ansiedade, um monte de crises, né? Então, eu acho que quem está começando a estudar programação pode também passar um pouco por isso, talvez não chegar no crítico, que seria daí o burnout mesmo, né? Esse estresse, que é um estresse muito agressivo, que né? te deixa incapacitado, né? Praticamente te deixa incapacitado. Um ponto importante que a gente precisa falar aqui, né? Nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras. Então, a gente está dando aqui a definição do que é o burnout e a gente está dando o nosso ponto de vista de pessoas que trabalham dentro da área e que já viram isso acontecer com outras pessoas, tá? Apesar de não ter acontecido com a gente vê muito isso, é muito comum. Também não é uma coisa que é para deixar vocês assustados e assustadas, tá? Porque isso acontece em qualquer área, não só na área de programação, pode acontecer na medicina, no direito, qualquer outra área. Então, já é importante que tu saiba que isso existe e as formas de evitar, beleza? Esses dias, eu tava até falando, né, que o burnout ele incapacita as pessoas, né? Esses dias eu tava vendo acho que um podcast, eles estavam falando sobre o burnout na área de games, né? Na área de jogos. Que é uma área que tem muito esse negócio de crunch, né? Hora extra. O pessoal trabalha demais, trabalha 14, 16 horas. O que é crunch? Crunch é quando a pessoa trabalha além do seu horário fixo, né? Que seriam as 8 horas diárias ali. Então a pessoa acaba trabalhando muito mais. 12, 14, 16 horas, às vezes, para entregar... por exemplo, um jogo, né? No caso de um jogo é uma coisa bem óbvia, né? O jogo tem uma data para ser lançado e dane-se os desenvolvedores. Vão ter que fazer o jogo sair naquele dia e acabou. E isso acaba ocasionando muito crunch, né? Que daí é tu trabalhar hora extra, trabalhar fim de semana.
Às vezes a pessoa trabalha 100, 200 horas por semana. Dá pra trabalhar 200 horas por semana? Não dá, né? 24 por semana não. Mas enfim, trabalha muito, muito mais do que deveria, né? Então, o crunch seria isso. E eu tava vendo esse podcast lá e eles estavam falando que o cara, né, tava contando que ele já tava nesse negócio de trabalhar muito, muito, muito. Aí chegou num dia, quando ele foi trabalhar, né? Sentou na frente do computador e simplesmente esqueceu de programar. Esqueceu como é que se programava. Ele falou, tentei o dia inteiro, não saía, não me lembrava mais como é que eram as coisas, como é que eram os códigos, como é que era a função, não lembrava nada. Daí acho que nesse momento ele percebeu que ele estava esgotado, né? Mentalmente esgotado, né? Chegar num ponto que tu não consegue mais lembrar coisas, não consegue lembrar como é que se escreve um código, né? Sim. Daí ele foi procurar ajuda, né? Profissional e o cara falou que ele estava com esgotamento e tinha que ficar daí afastado durante alguns meses, né? E acho que ele ficou uns 3 meses afastado. Sim. Depois, quando ele voltou, ele estava melhor. Mas ele chegou nesse ponto, né? Então, esse é um problema que pode acontecer. Eu vi um vídeo também, não sei se é esse mesmo que tu tá falando, mas que chegavam a falar que as pessoas trabalhavam numa empresa, que aconteceu muito isso de crunch, né? De ter que trabalhar muito, muito mais do que deveria. E as pessoas saíam, às vezes, assim, iam embora num dia e não voltavam mais. As pessoas sumiam, as pessoas não voltavam. E acontecia com bastante frequência isso. Então, esse burnout, né, esse esgotamento é uma coisa bem séria e é uma coisa que tu tem que ficar ligado e ligada desde o começo. Né? Então, desde o começo dos teus estudos, já fica de olho aí, né? Porque, como a gente falou, não só no teu trabalho, não só num trabalho isso pode acontecer. Quando tu está estudando, muitas vezes quando tu é estudante, está na faculdade, isso também é uma pressão muito grande, né? Para quem está fazendo faculdade. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora, né? Eu nem comecei a trabalhar ainda. Só estou estudando. Eu posso ter um burnout? O burnout não é uma coisa relacionada a trabalho, né? Eu acho. Então, apesar de ser síndrome do esgotamento profissional, né? Eu acho que isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas daí talvez não seria um burnout, talvez seria algum outro nome. Mas, enfim, é só para que tu fique de olho, né? E faça algumas coisas para evitar, talvez, um burnout no futuro, né? Porque eu acho que pode acontecer, tipo, por exemplo, tu tem muita pressão da tua família por algum motivo, né? Para que tu estude, e daí às vezes a pessoa tá fazendo já tá estudando alguma coisa, sei lá, ainda tá no colégio, por exemplo, e quer estudar programação, ou a pessoa tá fazendo uma faculdade, mas ainda mora com os pais, e daí começa a estudar programação, e daí fica aquela pressão para que ela consiga, enfim, arrumar um emprego, né? A gente sabe que tem família que, né, cobra Sim. muito isso, né? Que a gente consiga emprego, sair de casa às vezes. Sim. Então acaba que a pessoa pode sim desenvolver, né, todos esses sintomas, que eu imagino que se comece isso com sintoma de estresse, né? Ansiedade, estresse e... síndrome do pânico, às vezes. Sim, tem. Com certeza. E tenho amigos meus que têm, né? Que tiveram síndrome do pânico porque em relação a estudo. Faziam faculdade, até trabalhavam, mas estágio, né? Então, eu acho que são doenças da modernidade, né? Essas doenças da modernidade que cada vez mais estão mais frequentes, porque a gente está num mundo muito acelerado, onde tu tem muito, muito prazo, tu tem muita pressão. Se tiver qualquer sintomas disso, é bom que tu procure um médico, uma terapia, alguma coisa que te auxilie, porque não é normal. As pessoas acham que é normal, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de sensação. E não procuram um médico, não procuram ajuda e vão levando até que isso explode, né? Chega inclusive, num ponto crítico. No final a gente vai dar algumas dicas, né? De coisas que a gente faz aí para evitar o estresse e evitar chegar nesse ponto, né? E tu falou um negócio que hoje em dia tá muito mais. Eu acho que tá muito mais sim, mas isso já vem, de muito tempo. Só agora que tá chegando nos holofotes, né? Esse negócio tão forte que do burnout. Mas isso sempre existiu, né? Existia há muito tempo. Inclusive, né, empresas antigamente e até hoje, infelizmente, tem empresas que acham que isso é frescura, né? Sim. Que tu pode, sim, trabalhar 18 horas por dia, né? E não dormir e continuar trabalhando e continuar produzindo, sim, e que isso é uma frescura tua que tu não devia estar reclamando. Ou aquela coisa de, ninguém tá te colocando uma arma na cabeça pra te trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas. Tu faz porque tu quer. Ninguém tá te colocando essa pressão, mas no fundo, então. Porque a pessoa que tá trabalhando, né, 16 horas, 14 horas, se ela não trabalhar, aquele fardo vai cair em outra pessoa da equipe.
que talvez esteja trabalhando 12, 14 horas. Ninguém quer ser essa pessoa, né? Ninguém quer ser esse colega. Então, no fundo, eles falam que tu não, talvez não tá com uma arma na tua cabeça. Te obrigando, né? Mas tu tá, né? Tu tá, porque se tu não fizer, talvez eles te demitam, né? Talvez eles não renovem teu contrato, tem tudo isso. Então, cuidado, né, com esse tipo de argumento imbecil que não ajuda, né? Na verdade, só atrapalha. Uma pergunta. Essa demanda de produtividade e proatividade excessiva é o que faz as pessoas terem burnout? Eu acho que sim. Essa questão da produtividade, né? Muita gente fala de produtividade, a gente fala também um pouco de produtividade, mas você tem que ficar muito claro que não é a produtividade tóxica, né? A produtividade que tu tem que ser produtivo a qualquer custo. Dane-se a tua saúde mental, física. O que importa é entregar o projeto, o que importa é entregar as coisas no prazo, né? A gente fala muito sobre isso no DevQuest, né? No nosso curso, que a gente deixa as pessoas bem livres para fazerem o curso no tempo delas. Óbvio que a gente dá uma puxada às vezes, né? Quando a gente vê que a pessoa não está produzindo tanto quanto poderia, né? E não é questão de produzir mais do que poderia ou mais do que deveria, não. Cada pessoa pode produzir um certo número de horas ali, ou estudar um certo número de horas, que é um mínimo que a gente fala, né? E sem comprometer a saúde física, mental, né? Então a gente fala, não adianta tu estudar 8 horas, 10 horas se tu não assimila. Então, produtividade não é trabalhar, não é estudar 12 horas, 14 horas. Não é estudar o máximo que tu puder num dia. Produtividade, né? Ser produtivo é tu conseguir fazer o máximo de coisas em pouco tempo, na verdade, né? A gente sempre tenta fazer as coisas em menos tempo, né? Tu te comprometer com um objetivo e colocar algum tempo de estudo para chegar naquele objetivo sem comprometer a tua saúde, né? Eu acho que se tu não precisa medir o teu progresso ou a tua produtividade por horas estudadas. É melhor que tu meça por objetivos alcançados. Então vai colocando marcos, pequenos marcos, né? Também não vai colocar um marco, né? Eu quero aprender JavaScript em uma semana. Não é assim que vai funcionar. Coloca pequenos marcos e daí tu vai estudando o necessário para que tu chegue nisso, né? Então isso seria uma forma de tu ser produtivo ou produtiva e não colocar 12 horas de estudo por dia, porque isso não necessariamente vai ser bom para ti. Isso não vai te colocar essa pressão que a gente está falando, né? De que tu tem que estudar um monte para atingir um objetivo e daí tu tira essa carga, né? De ti e evita, né, um burnout no futuro também. Então, essa coisa de produtividade, né? A gente vê muito no Instagram, então a gente segue muitas pessoas que produzem conteúdo, que falam muito sobre produtividade, né? Fazem muitos projetos e daí na nossa cabeça parece que aquilo ali, eles fazem um monte de coisas e a gente não faz nada, não consegue fazer nada, não consegue estudar, não consegue fazer um projeto sozinho. E isso é muito ruim, né? Isso é um reflexo das redes sociais que a gente tem hoje, né? Pessoas postando coisas legais, coisas bonitinhas, só os momentos felizes e os momentos que ela não tá... E os momentos que esse programador não tá produtivo, obviamente ele não vai postar, né? Então a gente sempre fica com aquela impressão de que a pessoa é super produtiva, e não é, tá? Ninguém é super produtivo, todo mundo tem seus altos e baixos. Então não pensem que as pessoas que vocês seguem são 100% produtivas, estão sempre fazendo coisas, sempre fazendo projetos, que essas pessoas não, elas têm tempo de descanso também, assim como vocês também têm que ter. Sem falar que sempre vai ter um gêniozinho de 6 anos que vai ser muito melhor do que tu em qualquer área, né? Exatamente. A comparação gera culpa que gera burnout. Sempre vai ter uma pessoa mais inteligente que a gente, né? Óbvio, isso. E a comparação é uma coisa muito, muito ruim, né? Que nem a Mal falou. O que acontece, né? A gente... Principalmente no estudo, né? No estudo isso acontece muito, porque tu começa a estudar, aí tu tá estudando ali e tu tá numa turma com mais pessoas. E as pessoas começam a estudar mais que tu, talvez, ou entender melhor, que é normal também, né? Às vezes a gente entende melhor uma coisa e às vezes uma pessoa entende melhor outra coisa. Então, acontece muito de tu se sentir para trás. Tu vê, não, tá todo mundo já lá no módulo de CSS e eu ainda tô no módulo do primeiro módulo. Aí tu se sente mal, tu se compara, né? Tu acha que tá atrasada e na verdade não. Na verdade tu tá só no teu tempo. Então, não se comparem com pessoas, não se comparem com programadores e programadoras experientes também, né? Isso é muito prejudicial.
Vocês estão começando, então sigam no ritmo de vocês, façam o que vocês conseguem fazer com constância. A gente sempre fala de constância, né? Constância é tu fazer as coisas sempre, não parar de fazer, né? Então, se tu pode estudar 1 hora por dia, estuda 1 hora por dia, mas estuda todos os dias. Então, mantenha uma constância no estudo, né? É isso aí. Então, e se é pra se autocomparar, se autocompare consigo mesmo há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Perfeito. Pra tu ver a tua evolução, né? Sim, e a gente não faz isso, né? A gente não para 1 mês depois que a gente já começou a estudar para ver tudo que a gente evoluiu, né? sim. Isso é muito... Isso já é uma coisa mais psicológica, né? Eu acho. Tu nunca... É aquela síndrome do impostor, né? Tu nunca acha que tu tá bom o suficiente. Tu nunca acha que tu tá conseguindo fazer as coisas que tu deveria fazer. Só que daí tu não para olhar para trás e ver tudo que tu avançou, tudo que tu evoluiu, tudo que tu já sabe fazer. Em meses, sabe? Às vezes. Isso é muito uma questão de ansiedade, né? A pessoa tá sempre olhando pro futuro, né? Onde eu quero estar... Eu quero chegar nos módulos de script avançado, React avançado, eu quero construir um software avançado. Só que a pessoa nunca está ali presente, né? Pensando, não, o que eu estou estudando agora? Eu preciso dar um passo de cada vez para ir evoluindo, progredindo. Não, a pessoa já está lá no futuro. Então calma, dá 2 passos para trás, volta para a realidade e foca a tua energia em estudar aquilo naquele momento, entender bem as coisas ali, não se comparar com os outros, que aos poucos tu vai chegar no teu objetivo de conseguir estudar coisas mais avançadas, tá? Então, acho que essa é a maior dica, né? Para de viver no futuro, tenta, né? Quando tu vê que tu tá fazendo isso de novo, volta e direciona a tua consciência ali para aquele momento de estudo ali e pro passo a passo e foca no passo a passo e no método e esquece um pouco o futuro por enquanto. Acho que é óbvio que a gente sempre fala, né? Falar é fácil. É aquele negócio, né? A gente falar aqui, não para de focar no futuro, foca no presente. A gente tá dando as dicas, mas a gente acredita muito que isso é possível, obviamente, só que muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha, né? Falar é fácil, né? Fazer é o que é difícil. Então, por mais que a gente dê as dicas aqui, fale sobre isso, se vocês estão nesse momento e não estão conseguindo sair, vocês precisam, né, procurar uma ajuda psicológica, uma terapia, alguma coisa do gênero que te ajude a dar o passo. Isso até é o ponto que vem agora, né? Que a gente vai falar que é como evitar o burnout, né? Então, um dos pontos, o primeiro que eu coloquei aqui, é sobre tu conversar sobre isso, né? Então, se tu tá se sentindo sobrecarregado no teu trabalho, na tua família, chega lá pras pessoas e conversa. Fala pro teu chefe, tô me sentindo... tô trabalhando demais, tô trabalhando fim de semana, não tenho tempo para parar, para descansar. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque se continuar assim, eu não vou conseguir aguentar muito tempo. A mesma coisa para tua família. Tô estudando muito, preciso de um tempo para mim também. E eu espero que vocês entendam que eu vou ter um tempo jogando videogame, vou ter um tempo jogando ali meu joguinho do computador, vou ter um tempo andando de skate, andando de bicicleta, qualquer coisa que eu queira fazer, eu espero que vocês entendam, porque senão eu não vou aguentar muito tempo desse jeito. Então, conversa é uma coisa muito importante. Seja com as pessoas que podem ser, né, as pessoas que estão te fazendo ter um esgotamento até, ou com, sei lá, com o teu terapeuta, com a pessoa que é o teu psicólogo, o teu psiquiatra, né? Conversa com essas pessoas e tenta, né, deixar bem claro, deixa sempre às claras o que está acontecendo contigo. Acho que esse é um ponto bem importante e as pessoas não fazem, né? As pessoas estão ali sofrendo e sofrem quieto, né? Sofrem em silêncio. Então isso é até uma coisa que a gente fala lá para os alunos. Se vocês se sentirem assim, mandem lá no Discord também mensagem falando, hoje eu não estou me sentindo muito bem. O que eu posso fazer que eu não quero codar hoje? O que eu posso fazer de diferente? Daí a gente vai tentar ajudar ali. Ou até falar, não, eu não quero mais programar. Hoje, essa semana eu não vou programar. O que vocês acham? Daí a gente vai tentar ajudar ali da melhor forma, né? Claro que seria muito melhor que tu buscasse uma ajuda, né? Se tu tá se profissional, né? Uma ajuda profissional, no caso, né? Não uma ajuda dos teus amigos, né? Da família. Porque muitas vezes as pessoas tentam ajudar, mas elas não são preparadas, né? Profissionalmente mesmo, né? Então... E as pessoas ficam com esse negócio de... Hoje em dia não tá tanto, né? Essa questão de procurar uma ajuda psicológica, né? Isso era muito mal visto antigamente, né? Pelas pessoas que, sei lá, as pessoas achavam que era frescura.
E hoje não, hoje tá mais comum, e até normal, né? E até incentivado até por muitas empresas que tu faça uma terapia, faça um psicólogo, psicóloga, né? Então, não tenham vergonha de procurar ajuda, procurem ajuda se vocês estão precisando. Uma outra coisa, né? Um outro ponto. Evitar trabalhar ou estudar, né? Se tu tá trabalhando, evitar trabalhar longos períodos de horas. E se tu tá estudando também, né? Evitar estudar longos períodos. Eu sei que quando a gente está estudando uma coisa nova que a gente gosta, né? A gente fica estudando ali, às vezes, o dia inteiro, né? Mas só cuidado com isso, né? Porque isso pode gerar um desgaste mental muito grande. Então, se tu fizer isso um dia na semana ali, tá, até tudo bem, né? Muitas vezes a gente fica jogando ali, por exemplo, um MMORPG que a gente gosta de jogar, a gente fica jogando o dia inteiro, sábado e domingo, por exemplo. Né? E pra nós não é um esgotamento. Mas... Pelo contrário. É uma diversão. Mas no fim das contas é um esgotamento sim, né? É um esgotamento mental ali, tu ficar acordado um tempão. É aquela coisa, né? Ter um equilíbrio. Né? Tu sabe o teu limite, às vezes tu não sabe, mas tu deveria saber o teu limite, né? Então, tu pode trabalhar, estudar 12 horas por dia se isso não te acarreta algum tipo de problema, né? Eu tô com dor de cabeça o dia inteiro. Tô me sentindo mal do estômago, né? Sei lá, tô com azia, tô com... Problemas de estômago geralmente são problemas associados a estresse, né? Inclusive eu tenho bastante, né? Também. Eu sou uma pessoa estressada, né? Eu nunca cheguei a ter um burnout, assim, uma coisa muito crítica, mas eu sou uma pessoa ansiosa, estressada. Eu acho que a gente não tinha burnout porque a gente procurava sempre coisas pra evitar, né? Sempre fez muito... Eu já fiz terapia bastante, né? Então a gente sempre procurava coisas, né? Meditação, meditar, fazer esse tipo de coisa para que tu, né, consiga não... Exercício também é uma coisa bem importante, a gente vai falar daqui a pouco. Mas sempre tendo essas coisinhas assim que evitam que tu tenha um burnout, né? Eu acho que vocês são pessoas que fazem uma coisa que muito pouca gente faz, que eu tenho dificuldade, assim. Tem coisas que são essenciais que vocês não deixam de fazer. Tipo assim, o Ricardo pode estar lá no flow de trabalho, programando a horas, indo super bem, disposto, mas daí chegou a hora de almoçar, ele para tudo e vai almoçar. Sim. Chegou a hora dele de tomar banho, ele para tudo e vai tomar banho. Agora, eu, por exemplo, não sou muito assim. Quando eu tô num flow de trabalho muito bom, às vezes eu deixo de fazer coisas que são essenciais da minha vida pra continuar naquele flow e aproveitar que eu tô produtiva. Só que daí eu vejo, eu não me alimentei, né? Eu não cuidei de mim, eu não descansei. Sim. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que quando tu deixa de fazer coisas essenciais da tua vida pra continuar trabalhando, aí que mora o problema. É que isso daí a gente tem que ver, né? Porque às vezes a pessoa tem problemas, tem tem depressão ou tem um nível de ansiedade muito grande e daí isso impacta nesse tipo de decisão, né? De parar e fazer outra coisa, sendo que a pessoa tá num flow ali e talvez não queira parar, né? Como eu sou uma pessoa que, apesar de ter um pouco de ansiedade, alguma coisinha assim, eu tô longe de ser uma pessoa que precisaria tomar algum tipo de remédio, uma coisa assim. Então isso... claro que não é todo mundo que vai conseguir ser totalmente regrado o tempo inteiro. Eu também não sou regrado o tempo inteiro, né? Tem vezes que eu fico sem tomar banho. É raro, hein? Eu não fico sem tomar banho. Não fico longos dias sem tomar banho. Mas pode acontecer, né? Tô fazendo alguma coisa ali e não quero parar pra comer, pra almoçar. Hashtag Ricardo Sujinho. Mas a gente tem amigos, né? A gente tem amigos, conhece pessoas que são assim. São eles em questão de programação, né? É bem isso, a pessoa não para um minuto para fazer nada. Ela fica ali programando, não para, não vai almoçar, não toma banho, não dorme, porque fica naquele flow de programar, né? Que é uma coisa que às vezes até é meio viciante, né? Aquela sensação de tu resolver o problema, né? Uhum. Então, só que daí isso acarreta muitos problemas, né? E esses nossos amigos que a gente conhece, inclusive, eles têm problemas sérios de burnout, né? De chegar num limite. Então, cuidado com isso, né? Deem as paradinhas de vocês. A diferença é que quando tu é uma pessoa ansiosa e tu para pra fazer alguma coisa, tu fica pensando que tu não vai conseguir voltar para aquele nível de produtividade e concentração que tu tava antes. Então é melhor tu aproveitar, porque no momento que tu sai, tu vai ter que recomeçar aquela construção da concentração que tu tava. Por isso que a gente fala, né? Daí, nesse caso, tu precisa buscar uma ajuda
né, de uma pessoa de um terapeuta, fazer uma terapia, fazer um psicólogo, uma psiquiatra. Porque daí, quando tu tá nesse nível, é difícil de tu parar sozinho, né? De tu pensar, não, tem que parar e tomar banho. Tem que parar em almoçar. Alguém vai ter que chegar e te falar, né? Olha, isso que tu tá fazendo errado, por isso. Ou tu até vai ter que tomar algum tipo de medicação pra... mas daí essa pessoa, né, vai te indicar uma medicação, vai te falar o porquê que tá errado tu não parar um segundo pra almoçar, não tomar banho, né? Isso não são coisas normais, né? A gente acha que é normal, mas não é normal. Né? Tu tem que parar, tu tem que dar uma descansada, tu tem que... E tu vai voltar depois e tu vai conseguir pegar o fio da meada depois, não vai perder aquilo, sabe? Então, mas isso também é uma coisa que tu tem que se forçar. Porque às vezes a gente tá ali no dia a dia, né? Trabalhando, estudando 12 horas, 14 horas e pra nós aquilo é normal, né? Só que não é normal. Tu tem que pensar, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar 8 horas, que é o horário que eu vou ter que trabalhar dentro da empresa ali e acabou. Assim, deu 8 horas, só pra não ficar assim. Deu 6 horas da tarde, tu sai, tu vai fazer outra coisa. Só pra gente não ficar se repetindo aqui, né? Falar é fácil, né? Mas as pessoas às vezes elas não conseguem, né? Que nem tu mesmo falou, né? A pessoa não consegue, não tá num ponto, não tá se vendo, né? De um ponto de vista onde ela consegue ver que ela tá fazendo coisas erradas e melhorar, ou às vezes ela até sabe e não consegue melhorar porque precisa de uma coisa externa, precisa de uma terapia, precisa de alguma coisa para que ela consiga fazer isso, né? Então falar, a pessoa sabe que tá trabalhando 12 horas e é ruim, daí a gente falar aqui, não, tu tem que trabalhar 8, não adianta nada. Né? A pessoa não vai, não, tá, beleza, então, beleza, então agora eu vou trabalhar 8, vai lá no dia trabalhar 8 e para. Não, não consegue. Então, só isso, assim, né? A gente vai falar, dar as dicas aqui, mas a gente sabe que é difícil fazer sozinho também, às vezes, né? Se tu não tiver uma disciplina, né? Se tu já não for uma pessoa disciplinada. Então, se tu tá nesse fluxo, nesse ciclo sem fim, procura uma ajuda, tá? Procura uma ajuda. E pra quem precisa trabalhar ou estudar por muitas horas a fio? Como essa pessoa pode lidar com isso, tentando evitar um burnout? É ok a pessoa trabalhar muitas horas pela necessidade, assim? Ela não tem o que fazer. O que vocês indicam? Eu não sei muito bem como responder. Olha, eu acho que depende muito da pessoa, né? Mas eu acho que não tem problema. Inclusive, a gente já fez isso, né? Vocês estão fazendo isso. A gente já fez e estamos fazendo agora, porque a gente, né, quer fazer um projeto que é o Dev em Dobro, né? E trabalha também, né? Trabalha ao mesmo tempo. E a gente acaba trabalhando muitas vezes muito mais do que deveria. Vou dizer para vocês que isso não deve ser feito? Não, porque eu tô fazendo isso nesse momento, né? Então, mas isso é muito sobre tu te conhecer. Então, tu tem que saber o teu limite. Como é que eu sei o meu limite? Tu vai ter que ir testando. E daí, como é que eu acho que seria um método legal? Vai colocando, se tu precisa estudar 12 horas por dia, pode ser que tu precise. Ou tu trabalha e estuda e daí nesse período todo dá 12 horas. Faz essas 12 horas e tenta não passar disso. Não tenta fazer 14 horas. 12 horas tá bom. Se um dia tu conseguir fazer 10 e tu viu que tem o mesmo resultado, começa a fazer 10. E daí tu vai diminuindo. Talvez tu consiga fazer isso e ter o mesmo resultado, mas aí tu precisa fazer testes, né? Então, eu não acho que seja errado tu trabalhar e estudar 12 horas durante algum período de tempo. Eu só acho que é errado tu fazer isso durante anos. Porque daí sim, o burnout é certo, né? Praticamente certo, porque ninguém aguenta. Ele vem e não tem muito o que fazer. Beleza, outra coisa. Se tu tá vendo que os teus chefes não ligam muito pra isso, né? Pra eles é normal que tu trabalhe 12, 14, 16 horas. Tu já conversou com eles e não viu uma melhora. O que seria o ideal nesse caso? Muitas vezes a pessoa não tem um trabalho, né? Que ela pode simplesmente largar. Então, é complicado, né? Tu simplesmente falar, não, eu vou procurar outro emprego. Muitas vezes a pessoa não quer ou não pode. Então, só que tu tem que levar em consideração que isso pode te prejudicar bastante, né? Se tu já conversou com o teu chefe e não viu melhora, talvez seja o ideal, seja que tu comece a procurar outros trabalhos que sejam menos estressantes. Tu nunca vai saber se aquele trabalho vai ser ou não estressante, né? A não ser quando tu já tá lá dentro. Mas o bom é que na área de programação é mais fácil de conseguir emprego, né? Uma vez que tu esteja contratada, fica bem mais fácil de tu ir conseguir outros empregos depois, né? Então, tu pode fazer essa transição de uma forma mais fácil. Outro ponto que a gente tem para falar também é da parte do lazer, né? Então, tira um tempo do teu dia pro lazer. Tu gosta de jogar videogame?
Pega uma hora do dia e vai jogar videogame. Tu gosta de andar de bicicleta? Sai pra andar de bicicleta um pouquinho. Tu tem que ter esse tipo de equilíbrio. E às vezes, que nem eu falei, às vezes tu vai ter que se forçar, né? Tu tá ali estudando, tu tá no flow, só que tu tá vendo que tu tá meio cansado já. Então, tira um tempo para jogar um videogame. Depois tu vai ver, tu joga um videogame e daí no outro dia tu volta com ideias novas, tu volta melhor ainda, performando mais ainda do que se tu tivesse passado a noite inteira, a madrugada inteira programando. Além de jogar videogame, eu diria principalmente fazer exercício físico, porque exercício físico vai liberar estresse. Isso é cientificamente comprovado. Vai liberar estresse? Não, vai ajudar no estresse, né? Ajudar no estresse. Vai liberar o estresse acumulado no corpo. É isso que eu quis dizer. Então, tu correndo, tu libera, né, a endorfina, esse tipo de... esses químicos que ajudam muito. Então, quando eu estava num período da minha vida onde eu estava extremamente estressado, né, trabalhava muito, tinha muita responsabilidade, né? O Cadu chegou a trabalhar comigo nesse projeto que eu tô falando, mas eu acho que ele saiu antes, então eu acabei ficando depois e eu acabei assumindo tudo, toda a parte de desenvolvimento, tudo, né? E isso era muito estressante, né? Então, nessa época, primeiro, né, fui fazer terapia, primeira coisa. Segunda coisa, né, fazia muito exercício físico, né, corria meia hora, então isso me ajudava, andava de bicicleta, né, fazia todo tipo de coisas para me ajudar a... Longe do PC. Principalmente. Coisas longe do PC, coisas onde eu estava me exercitando, né, liberando a energia que estava acumulada. Então isso é muito importante. Então, além de jogar videogame, que também é muito bom, né, façam exercícios físicos, né, começa devagarinho, né, às vezes a pessoa tá meio sedentária ali, não vai começar correndo já, senão você vai se quebrar todo. Começa devagarinho, caminhando, depois começa a correr e tal, e também sempre procurando ajuda, né, não vai fazer as coisas sozinho, né, não vai ir fazer uma musculação sozinho e se quebrar todo, então, mas faz exercício e... Acho que tudo na vida... tu deveria tentar ter um equilíbrio, né? Tu tem que fazer várias atividades, provavelmente. Tu tem família, às vezes tu tem família, às vezes tu tá trabalhando, tem que estudar também, tá fazendo faculdade. Então tu tem que ter um equilíbrio em todas essas áreas, né? Então, não só na programação, mas na vida como um todo, tu precisa ter um equilíbrio. E como é que tu vai ter esse equilíbrio? Tu vai ter que ficar sempre consciente de ti mesmo, né? Das coisas que tu tá fazendo, se aquilo ali tá te fazendo bem, se aquilo ali tá te fazendo mal, né? Olhar muito pra como tu tá se sentindo, né? Por exemplo, toda hora eu tô com dor de cabeça, eu tô me sentindo mal do estômago, então pode ser que tenha alguma coisa errada, né? Pode ser que tu tenha. Muita gente fala, não, eu não sou estressado, eu não tenho estresse. E daí tu vai olhar e a pessoa tá sempre com dor de barriga, a pessoa tá sempre mal-humorada, então, né? Pode ser sim que ela esteja estressada e ela nem saiba. Então, tenta sempre ter um equilíbrio, e isso é uma coisa que tu vai ter que ver com o tempo, né? Então tu vai ter que estar muito consciente pro teu corpo, tá muito consciente pra forma como tu tá se sentindo, para que tu vá criando esse equilíbrio ao longo do tempo. Acho que é isso, assim. Então, recados finais. Só para terminar o assunto, então, eu queria que vocês mandassem um recado para os programadores e programadoras iniciantes que ouviram esse podcast ou assistiram esse podcast e ficaram cagados de medo do famoso burnout. Em primeiro lugar, eu acho, né? Procurem uma comunidade de pessoas que estão programando também, estão iniciando. Porque lá vocês vão conseguir conversar sobre esse tipo de coisa, né? Se a comunidade for legal, né? Tiver abertura para fazer isso, né? Na nossa comunidade tem muita abertura, isso acontece às vezes, né? Porque é muito bom que tu consiga se expressar e falar, né? Eu tô me sentindo mal, eu tô com isso, esse problema, eu não tô conseguindo produzir, ou eu tô muito estressado. Daí a gente vai conversar lá, né? A galera é muito, muito legal lá, conversa, dá dicas de como que tu pode melhorar. Então, isso é um ponto, né, inicial que qualquer um pode fazer e eu acho que já ajuda bastante. Talvez outro ponto seria se planejar nos teus estudos, né? Não fazer as coisas meio jogado, porque se tu tiver um passo a passo para seguir, um planejamento, tu consegue ser mais produtivo, agora de uma forma não tóxica, ser produtivo de verdade, né? Saber aonde que tu tá e aonde que tu quer chegar e o que tu tem que fazer para chegar no teu objetivo. Então, esse é o planejamento que a gente fala muito. Isso é uma coisa que me ajuda muito, né? Colocar lá na minha agenda as coisas que eu quero aprender, as coisas que eu preciso fazer naquele dia, porque senão fica tudo
um bolo de coisas na minha cabeça e eu tenho que ficar me lembrando de tudo que eu quero fazer e daí eu não consigo ser tão produtivo. Então eu jogo tudo na minha agenda, tiro esse peso mental da minha cabeça, fica tudo ali e daí eu consigo ir tendo essa visão, né, mais macro assim, de tudo que eu preciso fazer e tiro essas coisas da minha cabeça. Isso me ajuda bastante a não ficar sobrecarregado também. E outra coisa, né, não ficar preocupado ou preocupada se tu vai entrar numa empresa que tu vai ter que fazer hora extra, se tu vai ter que... Às vezes isso vai acontecer, tá? Isso eu não vou dizer que é normal, mas é uma coisa que acontece bastante nas empresas. E não só em programação. Não só em programação, qualquer outro lugar. Às vezes tu vai ter um problema grande que vai acontecer, que tu vai ter que ficar até mais tarde, que tu vai ter que trabalhar no fim de semana. Isso acontece, é comum, é normal. É comum não, né? Mas acontece com certa frequência na área de programação. E tudo bem, às vezes tu vai querer, né, tá ali pra tá junto com a tua equipe, fazendo as coisas, resolvendo o problema, é um sentimento legal também, né? Só não dá pra deixar que isso seja uma constante, né? Que isso aconteça todo fim de semana, por exemplo. Que isso aconteça todos os dias, tu tem que ficar até mais tarde. Então, só isso. Às vezes tu vai ter esses pontos na tua carreira onde isso vai acontecer e tudo bem, acontece, é normal. Não se preocupa com isso, tá? E vocês estão começando, né? Então, aproveitem esse começo, o início da jornada, que é um ponto muito legal. Vocês estão podendo aprender muito com pessoas muito mais experientes do que vocês dentro de empresas, né? Quando vocês são júnior, estagiário. Então, aproveitem esse momento. Não se cobrem tanto. Vocês não precisam se cobrar tanto no início da carreira de vocês. E acho que esse é o recado final que eu daria, assim. Aproveita o início. É muito legal esse começo. Então, foca mais em tentar aprender ali, tentar ajudar também, né? Porque não é porque tu tá começando que tu não pode ajudar também tua equipe, tu pode ajudar tua empresa. Muito pelo contrário, tu pode sim. E até é visto com bons olhos. Então, aproveitem esse início de jornada. Não se cobrem tanto. Eu sei que é difícil, mas tentem não se cobrar tanto. E... pessoal, no próximo podcast a gente vai responder perguntas de vocês, tá? Então a gente vai fazer um faxinho. Então mandem suas perguntas, o número do celular tá aqui embaixo na descrição. Vocês podem mandar por áudio a pergunta de vocês. Um minuto no máximo. Um minutinho no máximo ali. Por WhatsApp. Bota o teu nome, né? Diz o teu nome, da onde tu tá falando e a tua pergunta, tá? Só isso basicamente é o suficiente. E sigam a gente também no Spotify, né? Sigam no Spotify. Sigam a gente também, se inscrevam no canal do YouTube também, né, no Dev em Dobro. No Spotify a gente está começando, não vai ter muitas pessoas, então é muito importante que tu se inscreva lá, que tu siga a gente, porque daí tu recebe também as notificações. Dá like no vídeo, se tu gostou, e é isso. Comenta também, né, se tu tiver alguma opinião contrária à nossa, a gente vai ficar bem feliz de poder conversar com vocês aí nos comentários também, beleza? Então... por esse episódio é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado por quem ficou aí até o fim. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, por esse muito obrigado episódio. A você. E até a próxima. Valeu. Ai, hoje é o aniversário dos gêmeos. Só carinho de vergonhado. Mandem seus parabéns aí nos comentários. Muito obrigado.